Ao vivo, um, dois, três, ao vivo, começando a nossa live de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre como será o amanhã, começando sempre com a nossa musiquinha. O meu destino, já escolhi. A Grace aí, olá, Grace aguardando Miguel. De um menino, então começando aqui. Olá, Isildinha, boa tarde, que bom ter você por aqui. E a gente então iniciando a nossa live de hoje, a última do bloco Como Será o Amanhã, onde a gente falou um pouco com o pessoal fora do Brasil, né? E agora nós vamos falar com Miguel, nosso convidado de hoje, Miguel Ivan, Miguel Novato. E a gente está aguardando o Miguel aí entrar para a gente bater um papo com ele. E a gente nós vamos dar sequência às nossas conversas. E para situar, né, a ideia de trazer esse tema à pauta para a gente discutir em 4 blocos, 8 blocos na verdade, 4 internacionais, 2 blocos com 4 convidados internacionais e 4 nacionais, ela surgiu dos meus incômodos, né, e da observação de como que as pessoas e as empresas estão vivenciando esse momento. E Miguel já está entrando. Já vamos inserir ele aqui na nossa. Oi, Miguel. Ei, Miguel. Bem-vindo. A gente sempre começa com essa musiquinha, tá? Como será o amanhã? Então, bom, Miguel já está aqui com a gente. Vamos fechar nosso microfone de música. Eu estou contando para o pessoal o seguinte, Miguel, que a ideia da gente fazer essas lives de como será o amanhã, né? Ela surgiu dos meus incômodos e desse momento que a gente está precisando ficar guardado, né? Então, o que acontece com a gente? A gente vai ficando incomodado para ver o que está acontecendo e saber o que as pessoas no mundo também estão pensando. Então, eu fiz 2 blocos, foi o bloco internacional, eu conversei com 4 pessoas, e agora o bloco nacional mais 4, fechando com você, porque, para mim, você foi a melhor pessoa que eu entendi que poderia fazer um fechamento desse processo, né? Com a sua visão, a gente, bom, Miguel, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas a gente já trabalhou junto e eu aprendi muito com ele, muito mesmo. O Miguel é uma pessoa que me ensinou um monte, né, inclusive de como ser um ser humano melhor, que eu acho que essa é a parte principal. E é isso que a gente está trazendo aqui, né, como nós podemos, nesse momento, afinal de tudo que já acontecendo, como diz o outro, o leite já derramou, o que a gente tem que fazer é limpar o fogão, né? E seguir, porque não. Então, e pensar o que eu tenho acompanhado trenders e futuristas, mas eu não tenho assim muita segurança de que o que está sendo dito pode ser o que vai acontecer no amanhã. Eu, na minha percepção, não tem normalidade, nada vai voltar a ser como era antes, né? E o que era normal, na verdade, era uma normose, eu acho, sabe, Miguel? Aquela patologia da síndrome da normose, onde tudo que a gente vê que não é legal, né? Pessoas morrendo todo dia, que não é só de Covid, isso tá aos nossos olhos e tá chocante. Hoje bateu mais de 11 mil. Nós não vamos falar sobre isso, né? Não é o nosso foco, mas a ideia é, né, do que a gente já vinha fazendo. Numa época, inclusive, que nós, seres humanos,
somos responsabilizados, né, por criar uma nova geologia na Terra quando a gente entra numa fase que se chama antropocentrismo, né, que é diferente do que nós tínhamos até 10 mil anos atrás, onde a natureza fazia os seus movimentos e a Terra se adaptava, né? Então, que a influência forte do homem nos movimentos da natureza. Isso é uma ciência que a gente está vendo por aí. Então, para fechar essa minha introdução, né, o que eu quero dizer é que o paradigma vigente, na minha percepção, Miguel, não existe mais. As mudanças são necessárias, né? A palavra da vez é construir um novo mindset, um novo modelo mental para tudo, não só para empresa, a gente está falando com empresa, mas isso parte de dentro, né, da mudança do ser humano, se a gente vai conseguir saltar pelo menos uma oitava, eu costumo falar nas minhas lives, de consciência para o que, enquanto empresa, a gente pode fazer, né? E o Miguel, eu convidei ele para falar para a gente um pouco, para fechar o que a gente conversou no bloco 2, que foi terra e campo, onde a gente trouxe a situação, a condição do homem do campo, do pequeno produtor, nós trouxemos a economia criativa e como ela se encontra, nós trouxemos gestão de negócios sustentáveis e para dar um panorama geral sobre como será amanhã na perspectiva do Brasil pós-Covid, que é essa visão sistêmica, até Miguel, porque está em Brasília também, né? Pode falar para a gente um pouco, tá, Miguel? Então é isso, só rapidinho, eu sou a Cássia Corsato, da Cássia Corsato Inovação e Sustentabilidade, e o mote da minha empresa é esse, né, é buscar na medida do possível falar sobre os impactos desse momento, linkando inovação com sustentabilidade, com pequenos negócios, e a minha empresa, ela tem como valores macros, eu falo em todas as lives, Miguel, duas coisas que eu que vem trabalhando com isso, né? Que são clientes, cadeia de fornecedores, rede de relacionamentos e aquilo que a gente pode fazer num sistema socioeconômico. Esse é o mote da minha empresa. A gente tem essa proposta de transformar, né, os projetos de inovação, acompanhar e transformar da ideia até o resultado. E o nosso propósito é apoiar o nosso cliente na busca desse caminho, né, na busca de um caminho de inovação com foco em sustentabilidade. Então é isso. Aí agora eu vou deixar o meu querido amigo Miguel, agradecer ele mais uma vez por ele ter aceito falar comigo e colocar ele na nossa conversa e para a gente entender um pouco na percepção dele essas questões, esses conceitos, a inovação, sustentabilidade e esse momento que a gente está passando e como pode ser visto isso como tendência, Miguel, sem querer ser futurista, né? Mas dentro da realidade possível, não sei o que seria uma realidade possível, mas a gente vai abater um papo sobre isso. Então, fale-nos sobre você e muito bem-vindo para esse nosso bate-papo gostoso que a gente vai fazer aqui por uma hora no Instagram. Eu tô vendo que tá a Grace aí, um beijo para ela. Obrigado, Cássio. Obrigado pelo convite e pela chance de te ver. A vida parece estranha, mas está super corrido aqui. Aí eu nem consegui me estruturar, mas a Patrícia, minha secretária, sempre arruma minha vida e ela arrumou o horário. É um prazer estar com você aqui. Foi uma negociação. Então, apesar da gente estar em casa, eu tenho reunião daqui a pouco com alguns empresários em Pernambuco.
Eu acho que é importante fazer um preâmbulo, que é esse meio, o que o currículo não me define, né? Eu sou economista, trabalhei com a Cássia no Sebrae, eu trabalhei no Sebrae há 11 anos, passei no concurso nacional, né? Fui designado para o Sebrae, fiquei lá 11 anos, aprendi muito, tive uma mega experiência, fiz o mestrado enquanto estava no Sebrae, na Universidade Federal de Goiás, e fiz o começo do doutorado quando ainda estava no Sebrae, que era o doutorado em economia comportamental, na psicologia, né? E também... E você falava sobre felicidade, né? Então, E, isso... na verdade, a minha tese era ainda sobre felicidade. E eu acho que aprender esse negócio mudou minha vida, que era exatamente esse negócio dos valores. Você já me viu várias vezes isso é baseado num conjunto de cientistas que fizeram uma meta-análise de vários textos, e eu ensino para o meu filho desde que ele está na barriga da mãe. Paciência, coragem, justiça, amor, sabedoria e fé. As 7 virtudes, né, que eu tenho anotado até hoje, e sigo também, viu, Miguel? E são as virtudes que me salvaram. A Cássia estava me perguntando por que é Miguel Novato e não Miguel Ivan Lacerda de Oliveira. Eu acho que é Miguel Novato, porque quando meu avô veio para Goiás como amansador de burro e começou a comprar as fazendas, as pessoas não sabiam o nome dele, chamavam que ele era novo naquele lugar. E aí ele falava que a gente podia sempre renascer, ser novo. Com essa chance de renascer, eu sempre adoto o nome acadêmico e, às vezes, quando não é coisa relacionada ao trabalho, eu sempre uso o nome Miguel Novato. Então, se vocês olharem aí na internet, vocês vão me encontrar como Miguel Ivan Lacerda de Oliveira ou Miguel Novato. Que é muito pouco essa visão do novato, da inovação, né? A inovação é estar num lugar novo. E como isso pode servir para o mal ou para o bem. Eu acho que essa reinvenção pessoal, a palavra desse novo século que a gente está começando em 2020 é reinventar. Então, sim, reinventar sendo sempre novato. Me colocar alguma coisa que eu esteja sempre aprendendo. Aprender essas posturas eu acho que é importante. Bom, então eu fiz mestrado, doutorado em psicologia, mas com foco em economia comportamental. Estudei duas dessas virtudes, né? Paciência, que em economia chama escolhas intertemporais, né? Se você espera para fazer um negócio agora ou no futuro. E coragem, que em economia chama análise sobre risco, se você corre um risco agora ou se você corre depois. Então, paciência e coragem são uma das 6 virtudes que eu sempre carrego, mas na verdade são a simplificação dos meus valores. Eu também sou empresário, minha família, meu pai e minha mãe tinham um conjunto de fazendas, meu pai morreu há uns anos atrás, e em vez da gente separar e cada filho ficar com uma fazenda, nós constituímos uma holding que chama Novato, e essa holding dona de algumas fazendas, dona de uma incorporadora e dona de outros negócios de tecnologia. E eu me saí sendo sempre esforçado, sempre privilegiado, mas de uma vida simples, né? Me considero um minimalista, consumindo pouco, vivendo financeiramente com pouco, para ser um grande empresário, dono de uma grande empresa com patrimônios superiores a 100 milhões de dólares. Então, ao mesmo tempo que eu tinha toda essa vida acadêmica, de trabalho, eu também tenho a minha vida empresarial. Eu acho que isso é importante também porque você está conversando com empresários. E como é que a gente fez? A gente transformou essa parte nossa do agro em um grande negócio. Isso é uma parte. A outra parte foi a minha vinda para Brasília, depois que eu saí do Sebrae. Acho que um mês depois eu passei no concurso da Embrapa. E fui ser pesquisador, analista classe A, que é o analista topo na Embrapa, para ser negociador, porque tinha feito o meu doutorado era em economia comportamental, a exigência, por coincidência, era um doutorado, ou está cursando, e eu fui ser negociador com grandes marcas.
Então, a negociação de patentes com grandes empresas, trabalhar na Secretaria de Inovação da Embrapa. Mas eu fiquei muito pouco tempo lá, porque eu logo fui chamado por um ministro para ser diretor de um departamento de desenvolvimento regional. E nesse departamento a gente criou um programa que chamava Água para Todos, que no meu caso construía 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro. A gente montou esse programa, estruturou e implementou ele, e o resultado dele hoje que deixam de morrer 6 mil pessoas nos semiáridos por contaminação de água. Então, acho que eu tinha ido para tocar esse programa, me senti feliz. Já no Sebrae, eu já tinha representado o Sebrae no que se chamava Arranjo Produtivo Local, acho que fui a primeira pessoa que levou isso, e o Arranjo Produtivo Local que a gente escolheu na época era o de Jaraguá, então foi o que tocou o processo no Sebrae sobre Jaraguá. Posteriormente criamos, baseado numa metodologia de ISOP, o Metrópole, que cresceu também no Sebrae Goiás, e do Metrópole foi criada a Contec, que era a Comunidade Tecnológica de Goiânia, né? E esses dois projetos cresceram muito do Sebrae. Depois eu criei o Água para Todos. Passei um tempo estudando logística, fui trabalhar no metrô do DF, mesmo funcionário para fazer, e fui morar na China para aprender mandarim e fazer uma especialização em logística. E depois disso eu voltei, há 3 anos eu sou, ainda no Ministério da Integração, eu fui secretário, né? Você vai conhecendo muita gente, virei secretário de irrigação, cuidando da Política Nacional de Irrigação, e depois, na saída da governo Dilma, eu virei diretor do Departamento de Biocombustíveis, do Ministério de Minas e Energia. Eu cuido da Política Nacional para biocombustíveis. Tudo que você usa de etanol, biodiesel, energias renováveis é o que eu faço hoje há 3 anos. E lá eu criei um programa que chama Renova Bio, que é o maior programa do mundo de descarbonização. Viajei o mundo todo nesses 2 anos falando e implementando o programa. E hoje esse crédito de carbono é comercializado na Bolsa de Valores. Então, mas isso lota muito a minha vida. Então, eu tenho uma vida empresarial que eu tenho que tocar a parte, porque eu sou só membro do conselho, não tenho cargo administrativo nas minhas empresas, e eu tenho uma vida acadêmica. Hoje eu sou pesquisador na USP Unicamp, da área de bioenergia. O meu doutorado lá é em bioenergia as minhas matérias principalmente são Unicamp, mas é um programa USP Unicamp, um programa internacional, em que eu estudo construir uma máquina para salvar o mundo do aquecimento global. Essa máquina funciona como um mecanismo financeiro que captura CO2 da atmosfera e é comercializado na Bolsa de Valores. Bom, isso é um preâmbulo geral. Miguel, você falou uma coisa interessante. O Capra, ele fala dessa migração do combustível renovável, né? Ó, eu vou falar o que eu sei, obviamente não com a profundidade que você conhece, mas mas assim, eu sou sempre novato, estou sempre aprendendo. Então ele traz isso como uma proposta, né, de migração do combustível não renovável, né? Que são a matriz energética de hoje, que é petróleo, que não é renovável, com aos poucos a migração para a energia, na verdade, a energia renovável, que daí entraria essa bioenergia que você trabalha. Isso é uma pergunta, né? É uma proposta de utilizar outras fontes de energia, como o álcool. Ele cita a energia, né, o álcool combustível. Ele fala que o Brasil é o país que atua já há tempos, né, com esse tipo de energia, e ele cita outras energias, como energia solar, né, e outras fontes que são aproveitáveis e renováveis na migração, para a gente ter
uma proposta de sustentabilidade que, de repente, entraria até naqueles propósitos da Agenda 2030, que eu imagino que você deve atuar nela fortemente, né, por conta da, da preservação do ambiente, da natureza, os 17 objetivos sustentáveis da Agenda 2030. Faz sentido o que eu estou te falando? Isso tem a ver com o que pode acontecer no futuro para a gente ter uma mudança significativa, inclusive na questão da sustentabilidade? Não faz muito sentido. Eu acho sinceramente que a gente passa aí, Cássia, quando você estava conversando, eu fazer uma análise subdividida do que eu acho que vai ser o cenário do futuro. E pelo que você fez, que transcende o que eu estou trabalhando especificamente, que hoje eu sou da bioenergia, ou seja, eu sou muito mais um bioeconomista do que um economista comportamental. Mas você Então, tem empresas e você enxerga um monte de coisa, você tem uma empresas, facilidade. nossa empresa cresceu pra caramba em 5 anos, nosso crescimento de faturamento anual ultrapassa os 80%, todo ano. Eu acho que foi um sucesso a empresa, mas eu também tenho esse meu lado mais da bioenergia, em que eu não empreendo nesse lado. O lado da empresa tem muito mais a articulação para a constituição da holding. Porque é muito comum que você tenha um fim de uma empresa, em Goiás tem muito isso, você tem uma fazenda, aí você tem uma destruição e todos os seus familiares, cada um pega um pedaço daquela fazenda e cada um vende aquele pedaço, porque ela não é sustentável como era para fazer. A gente fez o contrário, em vez de cada um pegar uma fazenda, a gente concentrou e criou uma holding com todos os irmãos, montando uma estrutura de governança. Eu acho que isso é o futuro. O futuro é, em vez de você ser dono individual de uma coisa pequena, você ser dono de uma parte de uma coisa maior, porque a economia de escala ainda continua funcionando. Então, subdividir esses negócios. E uma coisa que é importante, que às vezes não tem, metas. Nós todos temos metas estruturadas na empresa. Então, desde do vigia da casa tem meta da casa de uma das fazendas, tem metas para fazer. Então, eu acho que é importante a subdivisão em metas e um cronograma de execução. Acho que essa é a dica empresarial. Agora, a dica sobre futuro, Cássio, e aí eu estava pensando como é que eu vou fazer isso. Eu acho que tem um futuro distópico e um futuro utópico. Eu estou vendo o Décio aqui também, vendo. Oi, Décio. Décio, ele fez colocou aqui que alguns negócios regenerativos estão usando CO2 junto com a água do mar para fabricar concreto e usam tijolos feitos de bactérias. Usam. Mas eu não sei se isso vai ser tão fácil. Eu acho que o mais fácil agora, Décio, são cachos de energia com modelos de ATP usando em combustão, tipo o etanol aqui. E a Cássia está ali perto de muitas usinas, já visitei as suas usinas ali, e como isso mudou o interior de Goiás, de São Paulo. Se você tem lugar aí em São Paulo que você acha que está na Suíça, né? As cidades são ricas, o asfalto é perfeito, a criminalidade é baixa e o emprego é muito alto. Então, isso tudo gerado em torno da produção de energia. Bom, mas isso aí vou voltar no meu mundo distópico, no mundo utópico, porque eu acho que o futuro, e aí é bom que você estica uma banda, estica outra banda, o futuro vai estar entre esse funil de probabilidades. Algumas coisas vão funcionar e algumas coisas não vão. É que uma pequena ação muda completamente o futuro. Então, o cara da China que resolveu comer aquele pangolim lá no churrasco da família dele, em vez de comer arroz com feijão, causou a morte de 100 mil pessoas. Então, com uma pequena ação, transforma totalmente o modelo do futuro. Eu acho essa modelagem do futuro uma coisa interessante para ser feita. Então, que eu vejo mundo distópico. Mundo distópico é o pior mundo possível, que vai ser o cenário. Então, vou fazer a partir da informação que eu tenho, como é que é esse mundo distópico e o que ele vai funcionar. Eu não vou definir claramente a causa, mas eu vou defender a consequência, porque a causa é tão complexa que se a gente fosse causar,
encontrar a causa, a gente não conseguiria. Então, no mundo distópico é assim, eu vou parar no limite, porque no final do mundo distópico a gente descobre que o vírus da Covid não é só causa respiração funcional, mas ele é um vírus que causa demência e que as pessoas que sararam agora, todas as infectadas, vão virar zumbi no futuro. Então esse mundo distópico eu não vou funcionar, mas ele é sempre uma probabilidade. Eu vou considerar que o mundo zumbi, que é esse hipermundo distópico, não existe, não vai existir. Mas o mundo distópico que funciona. A gente descobre que a Covid, e como eu sou do laboratório de genômica na Unicamp, eu sei falar dessa parte, porque eu tenho colegas que estão estudando, inclusive, teste. A gente descobre que, assim como o vírus da herpes, o vírus da Covid se instala no cérebro. E isso muda algumas funções cerebrais nossas, porque a gente nunca cura de herpes, porque o remédio para curar a herpes sempre foge para os neurônios, e a gente não tem anticorpo que ataca neurônio. Então parece que o coronavírus caminha para ser esse vírus permanente em todas as pessoas, e ele vai funcionar como um surto. Não vai ser como a herpes, que você vai curar e depois vai ter melhor qualidade, mas vai ser uma coisa que você vai ter várias vezes, e as consequências dele funcionar que ele muda um aminoácido que cuida de paredes vasculares. Isso muda a vascularização e vai causar, e vão começar os primeiros acidentes de derrame, os primeiros AVCs, paradas cardíacas em pacientes que já curaram de Covid e que vão morrer posteriormente de, principalmente, acidente vascular. Isso vai funcionar como trombose, ATP, né, a trombose profunda, e isso vai ter, ou você vai ter embolia, ou você tem uma parada cardíaca, ou você vai ter um derrame cerebral. Então, se a gente vê as taxas de derrame aumentar por causa disso, significa que a mortalidade da Covid é muito maior do que a gente está vendo no curto prazo. Ela vai aumentar para lá. E por que isso é importante? Porque se ela for muito mais agressiva do que a gente está vendo agora, a gente não tem vacina para, assim como não tem vacina para herpes, não terá vacina para Covid. Vai ter um tratamento e ela vai infectar grande parte da humanidade e vai matar muito mais gente do que a gente está vendo hoje. Até porque aí o efeito econômico da Covid vai ser muito pior. O primeiro efeito mundial dessa grande distopia em que a Covid mata muito mais do que a gente está fazendo e que a duração dela é maior e que não vai ter vacina, é que os estados podem se fechar. Então, se a gente começar com vários estados para proteger a economia interna, criando impostos de importação, fechando as suas barreiras. E isso vai impedir que a gente aumente o comércio internacional. Em alguns lugares que são dependentes de alimento, não é o caso do Brasil, graças a Deus, vão começar a faltar alimentos, principalmente na população mais pobre, porque é aquela que a renda per capita é destinada maior em alimentação. Com isso, você vai ter uma redução total do consumo mundial. As pessoas vão ficar com medo. Então, você tem loja em shopping, provavelmente não é a questão de abrir ou de fechar a loja, é que ninguém vai mesmo. Não vai querer ir, né? A pessoa não vai querer ir. Né? Não vai querer ir. Então, imagina todos os shoppings, todos os aluguéis fecharam. Você tem loja em algum lugar e não tem uma estrutura para fazer. Eu estou falando desse mundo distópico ainda, porque eu vou mudar para um mundo ainda melhor. É um cenário. Você está fazendo um cenário. Estou fazendo um cenário distópico. Não é verdade absoluta, tá, gente? Não é verdade, não fique com medo, mas eu acho que é importante analisar esse cenário. São reflexões, sim. Esses cenários distópicos e depois um cenário utópico que eu acho que é possível que a gente caminhe no caminho do meio. Mas nesse cenário, a crise econômica vai ser gigantesca. Talvez coisas que a gente nunca viu na nossa vida. Várias empresas vão quebrar e, em última instância, a gente tem um Kuchozak, que era a crise de alimentos que a Rússia passou quando o Stalin tentou fechar o mercado chinês. Então você tem revoltas populares, aí você tem não só mortos porque a mortalidade da Covid é maior, não só mortos porque não tem hospitais suficientes para atender, e mortos por causa da falta
falta ou de alimento ou de distribuição de renda ou de riqueza. Bom, esse é o cenário distópico, e agora eu vou para o outro lado e depois o cenário que eu acho que é o meio. O equilíbrio, né? O equilíbrio, e como é que esse cenário funciona. A humanidade vai continuar existindo, ela, nesse cenário distópico, ela vai enfrentar muito mais sofrimento, e aí eu vou falar as ações para a gente torcer desse cenário externo para o cenário distópico, para o cenário utópico. Aí no mundo utópico, então, o mundo utópico a gente descobre de uma das 76 vacinas sendo testadas hoje, uma vacina para a Covid, e em dezembro de 2020 é feita, a distribuição mundial dela começa a ser feita no primeiro semestre de 2021. Isso o mundo deu certo. A mortalidade da Covid não vai ser, o que a gente está vendo, mais ou menos, de 3, 4, 5% sobre mortalidade, que já é muito grande. Os países voltam a fazer fechamentos seletivos com ondas, aí tem que ser fechamento grande, não é esse negócio mais ou menos meia boca, porque isso atrasa esse cenário. Então, o lockdown mesmo, né? Lockdown de verdade, e isso funciona. Então você tem aqui, desde Fernando de Noronha até Coreia, isso funciona, e teste funciona. Mas nesse caso a gente descobre não só a vacina, a gente descobre um coquetel de tratamento para aqueles que estão doentes, reduzindo o tempo deles em UTIs, e isso vai ter uma consequência. O que já aconteceu nesse cenário utópico que alimenta que a probabilidade dele é boa? Que vários recursos para geneticistas no mundo estão sendo destinados agora. Então, todos os países que tinham dinheiro para pesquisa ou que não tinham, enfiaram dinheiro em geneticista, fazedor de vacina, químico. Meus colegas da Unicamp lá estão fazendo um teste em que você de manhã cospe num pedaço de papel e lá pelo meio-dia ele te avisa no celular se você tem Covid ou não, ou qualquer outro vírus. Então, de acordo com a cor, esse papelzinho estão fazendo. Isso eu vi a pesquisa, acompanhei o que eles estão fazendo. Por quê? Porque agora pegaram o dinheiro deles, que nunca tinham entregado para essas pessoas, e falaram, pelo amor de Deus, nos salve. E isso vai gerar uma revolução na genética mundial. Por que vírus? Porque vírus funciona com um pedaço de gene que é RNA. Então, a mitocôndria usa o RNA do vírus para produzir novos vírus. E isso, junto com a solução para a Covid, vai vir uma revolução genética para a produção. A gente vai curar centenas de doenças que a gente nunca tinha curado na nossa vida. A gente vai encontrar soluções para prolongamento de vida que a gente nunca tinha visto. A gente vai encontrar, junto com essa destinação aí, curas para vários cânceres. Porque está na genética essa estrutura, essa parte só de saúde e sanidade. Além disso, a gente vai descobrir alimentos que produzam muito mais e poluam muito menos. No caso da bioenergia, a gente vai produzir cana muito maiores, muito mais eficientes, que capturam CO2 da atmosfera no seu crescimento. Ela captura o CO2 e usa energia solar para guardar as células de glucose, que depois são alimentadas por uma bactéria, um fermento, né, e que produz o etanol. Mas isso a gente vai ter fábricas de celulose, que aí a história do Décio tá certo. Então a gente vai ter tijolos orgânicos. Em vez de você construir uma casa, você vai plantar uma casa. Então as bactérias vão estar ali, elas vão construir, vão ter um molde, e elas vão construir moldes a partir daquele genético que a gente tem. O mundo é maravilhoso nisso aqui. Mesmo nesse mundo, provavelmente algumas coisas vão acontecer nesse mundo maravilhoso e-commerce. Esse mundo maravilhoso demoraria quanto tempo só para a gente ficar animado, Miguel? Não, o cenário de descoberta da vacina, se até dezembro de 2020 a gente descobrir uma vacina em teste 3 que funcione, esse cenário vai funcionar. Nesse mundo aí de comercialização é e-commerce. E-commerce, né? E-commerce mudou. Então, tudo que era devagarzinho, as pessoas não tinham coragem. Eu dou meu exemplo, claro. Eu nunca fiz uma compra online. Trabalho com tecnologia, nunca comprei nada. A não ser agora. Todas as minhas compras agora são feitas no supermercado online. Eu também. E isso mudou a vida do consumo.
inclusive, Miguel, uns dias antes do lockdown aqui, eu me deu na cabeça, né, que a gente fica antenado, você tá ligado, observando o que está acontecendo. Eu falei, vou no banco e vou autorizar todas as minhas operações pelo celular e pelo computador, porque eu não tinha. Como eu também. Agora eu estou fazendo tudo em casa. Eu não tinha, eu era totalmente resistente. Mas assim, eu achei que, pô, graças a Deus eu tive esse insight, né? Só para te exemplificar que eu também sou mais ou menos resistente, era, né? Agora eu não sou mais. Quer dizer, Tô vendo Valéria também aqui, Cássio. Beijo, Valéria, Valéria. sim. Bom, então... Grace, Valéria, Décio. Tá, não tá, tô vendo desculpa eu todos. te cortar, foi só Não, para. não, não, perfeito. E é isso mesmo. Então eu era um não consumidor, assim como você, de online, e vou te falar, é muito melhor. Eu adoro Sim, receber minhas compras aqui na porta de casa. né? E o cara traz aqui e eu não preciso nem pagar, entrego meus negócios, faço a detecção, Desinfecção? limpeza, É, desinfecção é. das coisas e guardo. Mas isso vai mudar minha vida para sempre, porque eu não vejo mais necessidade de ir para o De supermercado. ir no supermercado. Então, eu acho que esse mundo de e-commerce vai mudar Eu como acho que nesse aspecto o Covid acelerou o futuro. eu acho. E isso aí é o mundo da utopia, que ele vai acelerar em duas partes. Como a gente compra e vende, mas mesmo assim, nos dois cenários, lojas físicas vão ser mais desimportantes. Lojas virtuais vão ocupar o espaço que elas sempre falaram que ia ter. Qual que é o risco disso? Ter uma hiperconcentração. Você só ter lojas grandes aí no meio cenário, que são os marketplaces. É. Mas eu acho que vai funcionar. É muito o que aconteceu com a Amazon nos Estados Unidos. Se vocês têm amigos americanos, vocês vão ver que eles só compram pela Amazon. E eles já sabem fazer algoritmos de venda na Amazon. Então, o grande comércio de pequenos negócios nos Estados Unidos é todo feito pela Amazon. Provavelmente a gente vai ter isso aqui. Eu vejo Magazine Luiza fazendo alguma coisa de marketplace muito bem feito, em que Sim. você é vendedor, estruturado para lá, e você vai vender suas roupas nesse canal. Se você é pequeno negócio, não entrou nisso, entre agora. E a O outra solução Magalu foi fantástico, né, nesse foi aspecto. Entrou porque com ofereceu tudo. um marketplace, copiou a história da Amazon, né? E ofereceu um marketplace onde todo mundo pode vender ali. Eu acho que é esse. Vai ter um espaço para as relações também. Eu não sei se. Eu já testei todos, Cássia. Compras pelo WhatsApp. Então eu tenho um supermercado aqui que só vende as coisas que eu gosto, eu só compro pelo WhatsApp. Então eles te passam o número, você passa a lista, ela te pergunta exatamente como é que você quer, por exemplo, a cor da sua banana. Aí eu respondo no WhatsApp e ela me entrega estruturado naquela banana. Então, o WhatsApp, e-commerce, tem uma coisa no WhatsApp que eles vão abrir. Os APIs do WhatsApp estão fechados. Então, Uhum. ninguém tem acesso ao WhatsApp a não ser o Facebook que comprou. Quando eles abrirem os APIs são como se fosse pontes. Pontes que um software tem. Essas pontes estão fechadas hoje. Quando eles abrirem, vão ter vários aplicativos para conversar. Então, o WhatsApp vai se proteger, estruturar isso, mas você vai poder ter aplicativos de compras de WhatsApp. Eu acho que isso muda a história. Aí uma coisa que já está acontecendo, a notícia. A notícia dos canais tradicionais também vão migrar. Mas a gente vai fazer muito mais festinhas em casa, com um conjunto de amigos, assistindo a live do show do que indo no show. Sim. Nesse mundo desse mundo utópico. E isso vai economizar transporte de energia, carro. A gente vai precisar menos de carro. Porque agora você não precisa todo mundo ir no supermercado. Então o cara vai melhorar para fazer a sua entrega. Então o Cara, carro vai tem ser uma coisa que mais não de existe. semana que o meu carro não sai da garagem. E provavelmente você vai avaliar o seguinte, cara, eu não preciso de carro, até porque quando eu precisar de carro, aí você vai chamar o seu Uber, o seu aplicativo para te levar para um lugar, e se Sim. não tiver o Uber, você quiser pegar, você vai locar seu carro por 3, 4, 5 dias, uma semana, um carro que você sempre sonhou de dirigir, mas que você nunca teria condições de comprar, a não ser para passar aquelas suas férias na praia. Então, provavelmente, transporte vai mudar alguma coisa. E isso, para mim, está muito claro, porque já ia acontecer.
mas que a Covid acelera esse mundo utópico. Nesse mundo utópico, a gente se encontra com grandes amigos pela live que a Cássia está fazendo. Então, você fica com saudade de muita gente e você vai encontrar. Você vai encontrar a Valéria, a Grace, o Décio, muito mais numa participação online, que é a mesma coisa que você teria numa conversa para fazer. E talvez a gente faça lives em que todo mundo bebe um tipo de café, mas todo mundo na sua casa. Eu acho que esse mundo utópico vai acontecer. A gente vai dar um salto sobre produtividade. Isso vai alterar como é que a gente comercializa e como é que a gente consome. Na verdade, como é que a gente consome e como é que isso muda as estruturas de comércio. Isso responde a sua pergunta, Valéria. Valéria perguntou aqui assim, ó, será que haverá mudança no perfil do consumidor de shopping? Na verdade, eu acho que haverá mudança no perfil do consumidor, geral. De shopping ou não shopping, né, Miguel? Sim. Estou vendo o Cláudio aqui pedindo meu zap. Cláudio, me segue no LinkedIn, Miguel Novato, te passa mensagem privada lá. Cássio, eu acho que isso vai acontecer muito. Aí, e eu acho que vai acontecer outra coisa no modo de consumirmos também espaços. Eu moro num hotel 5 estrelas, né? Escolhi mudar para um flat grande na minha casa aqui, porque aqui eu tenho a piscina, a minha academia, a menina antes, agora não, eu tenho que limpar minha casa, mas antes ela vinha limpar, hoje eu comprei um robô, aqueles robozinhos um que varre e um que... É perfeito, aquilo custa R$200, e limpa a casa, assim, para mim tá ótimo. Eu sei que se minha mãe vier aqui, ela vai reclamar, mas para mim a casa tá ótima. Não precisava mais do que esse robô. Eu acho que esse tipo de consumo vai ter. Então você vai migrar também para espaços. Mas eu gostaria hoje de morar numa casa, porque teria mais espaço verde e eu poderia ficar mais tranquilo na minha casa. Eu acho que as pessoas vão fazer uma transição. Essas que puderem, para mudarem casas com espaços que elas construíram, estruturaram para si mesmas. Então, algumas com piscina, algumas com horta, algumas com pequenas plantações. Então, vai ter uma busca por esses modelos de chácarazinhas, não tão longe do centro consumidor, mas isolado o suficiente para o preço desse imóvel fazer. E eu estou falando isso porque está no meu relatório eu moraria num lugarzinho desse, né? Eu também gostaria de ter um espaço desse, com mais verde, apesar você e todo mundo. E também que na casa tudo seja... Nós vamos migrar para o mundo da funcionalidade. Esquece aqueles paninhos da vovó que ficavam em cima do armário, que você tem que limpar tudo. Tudo vai ser eficiente para você perder menos tempo arrumando casa. Porque as pessoas não vão mais entrar na sua casa. Hoje, aquelas pessoas que não conseguiam viver sem empregada, estão vendo que conseguem viver sem empregada. Que elas conseguem limpar. Isso vai deslocar uma parte da mão de obra para fazer. Nesse mundo utópico, o que vai contar é conhecimento. Sim. Então, eu gostei dessa coisa. Porque essa é uma das coisas que eu trabalho, né, Miguel? O conhecimento. E eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Então, já vou fazer agora, porque você já aproveita e responde. Sim. Se esse momento... na sua percepção, ele muda as bases de conhecimento da humanidade. Eu acho que muda totalmente. Acho que muda totalmente, inclusive, como a gente aprende, como é que é repassado esse conhecimento. A gente vai ter muito mais homeworking, a gente vai ter muito mais homeschooling. E homeschooling para sempre. Eu tenho um filho de 18 anos, ele está estudando, terminando o 2º grau na Bélgica, né? Na casa dele tem um piano no sótão que ninguém tocava. Ele aprendeu a afinar o piano pela internet e há um mês ele já toca piano. Aí a gente perguntou, como é que você aprendeu? Eu falei, eu entrei no YouTube e aprendi a tocar piano. Ele falou assim, marquei uma hora de aula todo dia e eu mesmo definia a minha aula. E aí, como eu estava de quarentena, em um mês eu já toco piano. Quando eu mostrei para minha mãe, que toca piano, ela falou assim, Miguel, eu demorei para aprender isso que o João fez, eu demorei 5 anos. Ele fez em um mês. E é porque ele é genial? Não. É porque ele já está vivendo nesse mundo em que a transferência de conhecimento é muito mais imediata e disponível. Minha mãe estudou com vários professores para fazer aula de piano. Meu filho estudou com o melhor. E pagou 0. Pagou 0, o Google, né? Ele pôs lá assim, eu acho que essa transferência de conhecimento vai ser
essencial. Desculpa, você estava Sim. falando? Não, é isso mesmo. É, Eu é acho que porque eu percebo essa isso. vida vai ser importante. A Valéria o Décio está falando aqui, saberes tradicionais e ancestrais serão mais valorizados e as tecnologias sociais. Eu acredito que sim também, Miguel. Vou passar para você, mas numa outra live que a gente conversou, eu estava falando que é possível que a gente retome, inclusive como inovação, algumas questões lá das técnicas, né? Das técnicas, é que a gente retome algumas técnicas e, porém, com agregadas a conhecimentos diferentes. Então, é um tecnia mais logos, igual esse que você falou do João. É uma técnica mais agregada a um logos diferente, é um conhecimento que está disponível para ele mesmo se autoeducar. Sim. Né? Isso muda todas as bases na minha percepção. Eu acho que muda muito. Eu acho que isso vai ser. Cara, você estava pensando, estava brincando com você comigo, começo é cortar cabelo. Eu gasto 700, 800 reais por ano de corte de cabelo. Eu comprei uma maquininha para raspar meu próprio cabelo na pandemia. Eu fiz a minha primeira experiência, foi péssimo. Olhei no YouTube como cortar o cabelo, descobri um cara que agora é melhor de como fazer. Mas eu acho que, por exemplo, meu cabeleireiro ficou desempregado. Eu só vou cortar meu cabelo com a maquininha agora. Então eu gastei para Então, comprar a máquina lá e fiz uma transferência de renda. Isso vai mudar também o mundo do negócio. Aí, por que você está dando o exemplo do corte do cabelo? Porque se o conhecimento tradicional é estruturado num modelo de dependência, não vai ter muito. Eu acho que se for de independência, vai ter. E isso já vinha acontecendo. Nada desse mundo utópico maravilhoso, em que as pessoas ficam mais em casa, dão mais valorização para o trabalho em casa, em que o consumo total é menos importante, isso já vinha, de certa maneira, acontecendo. A IKEA, que monta, você compra os móveis desmontados e monta em casa, é sim. conhecimento tradicional. Então, quando você monta, quando você está fazendo aquela tarefa em casa, seu tempo vai para aquele. Esse eu acho que é bem possível. Então, a gente vai migrar para um mundo de transferência do conhecimento para aplicação em pequenas tarefas, e quando você faz isso, isso muda a estrutura de conhecimento. Nesse mundo utópico também tem vantagens e desvantagens. O governo vai precisar fazer transferências para populações mais simples. Então, grandes programas de transferência de renda vão acontecer, porque muita gente nessa transição que não teve o preparo para o conhecimento vai ficar desempregado. E isso eu estou falando no mundo utópico, porque aquele que não se preparou, aquele que consumiu só para endomicamente, que só pensou no prazer imediato, que não acumulou conhecimento, vai sofrer muito agora. Até como ele se articula, até como usa a internet, como é que ele faz, eu acho que esse mundo vai ser diferente. Oi, Nos dois. Adriana, bom ter você aqui também, Adriana Camelo. Oi, Adriano. E eu acho que a migração desse mundo para a parte que me cabe agora, que de bioeconomia na função de energia. A gente vai ter um combustível muito mais barato, porque você vai ter ou um deslocamento de demanda ou uma mudança de oferta. Esse combustível vai ser, o futuro vão ser carros elétricos movidos a etanol. Você vai parar no seu posto, em vez de carregar o seu carro elétrico, você vai colocar etanol. E porque o etanol tem um hidrogênio ligado ao oxigênio da hidroxila, o que separa ele de ser uma cadeia de hidrocarboneto, ele vai tirar aquele hidrogênio e gerar uma corrente elétrica. Isso chama célula de combustível, já tem no mundo para vender, eu já andei nesses carros elétricos movidos a etanol, então você vai ter zero tempo de abastecimento, mas seu carro vai ser 100% elétrico. O que vai sair do cano de escapamento dele lá é água. O hidrogênio vai operar com oxigênio e vai sair H2O no cano de escapamento. Seu carro vai poluir zero, você vai gastar zero para carregar tempo, para carregar ele, e os postos vão ser baratos. E vai acontecer mais. Para reduzir a emissão de carbono, se você usar etanol, você vai ter uma certificação desde a hora que aquele campo foi plantado para produzir cana, até a hora que ele chega no plano, no que é chamado ciclo de vida do carbono,
uma nota daquele carbono. E aí os caras que poluem mais vão pagar para aqueles que poluem menos, que é o novo mercado de carbono do futuro. Isso significa que quando você colocar o seu etanol no carro, em vez de você estar emitindo CO2 da atmosfera, você vai estar retirando o líquido. A planta vai retirar o excesso de CO2, porque ela vai pegar a energia solar, respirar o CO2 da atmosfera, enterrar ele nas raízes e o fazendeiro vai pegar aquela cana e transformar no etanol para você usar no seu carro elétrico. Etanol vai ser super barato e quando você quiser salvar o planeta Terra ou aumentar a umidade da sua cidade, você vai deixar o seu carro ligado. Miguel, infelizmente o Instagram ele é terrível. Nós estamos com 9 minutos. Eu queria que você falasse para a gente sobre o caminho do meio. Eu acho que o caminho do meio uma parte vai voltar ao que vai acontecer. Eu acho que a gente vai voltar um pouco para a comercialização, mas a pandemia coloca a gente numa encruzilhada. Tudo aquilo que você atrasou a sua vida por fazer, de não comprar pela internet, porque eu não confiava, faça agora. Comece agora. Aquela preguiça que você tem, que só faz exercício se for na academia, faça agora em casa. Baixe o aplicativo para fazer exercício. Isso. Contrate a professora pela internet, o seu personal como fazer, e faça seus exercícios em casa. Eu acho que isso vai mudar. Aquela preguiça que você tinha de aprender a cozinhar, agora volte a cozinhar em casa, fazer com você uma comida mais saudável para fazer. Então eu acho que o caminho do meio a mudança surgirá de nós. A mudança pós-pandemia, isso aqui vai ser o definidor. Cara, se você lembra quando a gente estudava história, que era assim, a idade moderna começa a contemporânea começa com a queda da Bastilha. Sim. Era aquele evento que transcende toda a mudança. Nós vamos mudar para uma nova época. Uma época contemporânea. O século começou agora. E esse século vai ser antropocêntrico. Então, é essa mudança que vai acontecer no mercado do meio. Comércio eletrônico, avanço muito grande de bioeconomia, avanço do conhecimento passado por meios de transmissões eletrônicas, avanço das transações eletrônicas, esse é o caminho que vai ser do meio. E, principalmente, se a gente quiser que a economia volte rapidamente, fica todo mundo em casa. Porque se a gente fica todo mundo meia boca, nunca resolve o problema. Os países que voltaram para a economia fizeram um lockdown total. Então, diferente, se você é a favor da volta da economia, feche por um mês para abrir para sempre. Porque esse negócio do meio, fazer mais ou menos, que é bem do típico do brasileiro, com baixa qualidade, como vai fazer, só prolonga o seu sofrimento. Não crie retrabalho. Crie trabalho e execute agora. Um mês de lockdown, um mês fechado, a gente passa e isso pode reabrir a economia. Esse é o recado final. Porque eu acho que você falou uma coisa importante e a gente ainda tem 6 minutos, então vamos aproveitar. Assim como diria o Einstein, né? Uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho normal, né? Ele falava isso. Mas eu acho que também a natureza humana, eu acho que assim, ainda na parte do mundo distópico, que a Valéria perguntou se os governantes irão mudar. Não vão mudar. Não vão, eu ia falar isso, não vão. A gente não pode esperar que isso aconteça, né? Então, que mude por você, né? Que você mude. Esse sistema não vai... Eu falei essa coisa do Einstein, porque o sistema mundial ele não vai voltar a ser o mesmo jamais. A gente que precisa mudar. Eu acho que o salto de consciência ele está em cada um de nós. Não tem... Se correr o bicho pega. Eu ouvi uma frase tão legal, Miguel, que eu acho que a gente pode trazer para cá. Se correr o bicho pega e se brilhar o bicho corre. É isso aí. Então, se a gente tiver esse salto, cada um, e dentro disso que você falou e daquilo que a gente vem falando, eu achei seu recado fantástico. Cada um de nós tem que fazer a sua parte, e lockdown. Lockdown. Fica em casa, Você fica em casa. E essa é a melhor ação, e você está perfeita.
as pessoas que já são idiotas vão continuar sendo idiotas. Aqueles que já são desonestos nas pequenas coisas vão continuar sendo desonestos em todas as coisas. O hipócrita vai continuar sendo hipócrita, o mentiroso vai continuar sendo um mentiroso. Mas a gente pode, na nossa média, despertar, porque nós temos todos isso em nós mesmos. Nós somos todo mundo mentiroso, todo mundo meio desonesto, todo mundo meio hipócrita. A gente vai continuar sendo um pouco disso tudo, mas diminuir isso para ser cada vez mais honesto, menos hipócrita, mais esforçado, viver com paciência, coragem, justiça, amor, sabedoria e fé. Eu acho que o esforço do valor não é que você seja aquilo, é o esforço que você gostaria de ser aquilo. O valor define a sua visão, e a sua visão define a sua missão, e a sua missão define o que você pode fazer em todos os instantes. Paciência, coragem, justiça, amor, sabedoria e fé. Isso foi o que eu aprendi com você e não esquecerei jamais, viu, Miguel? Isso já valeu a pena. Esse tá pregado, lembra? Pregado, a gente pregava no computador? Sim, sim. E pregava nos quadrinhos também, em todo lugar. Todo lugar. Então, esse está pregado na minha agenda e faz parte da minha vida. Então, o que você falou é muito verdadeiro. Não é toda hora que a gente é tudo isso, mas quando a gente percebe que não está sendo, a gente fala, poxa, essa não é a minha virtude que eu estou praticando, volto. É isso aí. Eu acho que a grandiosidade é a gente saber que não foi e que pode voltar e buscar ser, né? E fazer para cada um por nós mesmos, né, Miguel? Então é isso. Ó, a gente tem 3 minutos, se você quiser falar, mandar mais algum recado pessoal, mas eu agradeço demais a sua a pronta atenção em me atender. Que delícia! E a gente teve com todos esses colegas, né? Achei muito bacana. Foi legal demais. Eu já sou a favor da gente fazer com todo mundo. Cássio, organiza aí, tem uma galera aí dos amigos para a gente se encontrar para conversar potoca. Com horário marcado, 1 hora e meia de conversas potoca, cada um conta a sua vida. Estou com saudade de vocês todos. Eu vou anotar, todo mundo participou aqui, mas alguém a gente faz numa sala do Zoom. O Zoom dá 1 hora gratuita pra gente e todo mundo pode conversar. Aqui fica, são só 2, né? No Zoom a gente faz com todo mundo. Vamos marcar. Vou marcar. Eu vou mobilizar pra gente bater papo e conversar potoca mesmo, tá bom? Perfeito. Olha, ó, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigada, gratidão imensa mesmo por você ter me atendido. E a gente vai se falando. Foi muito bom reencontrar você, Miguel, e todos vocês. Muito obrigada. Obrigado. Até mais, pessoal. Obrigadão. Tchau. Deixa eu sair aqui. Vou